Oi, quanto tempo? Já faz um bocado de tempo que eu não gravo um vídeo e tá com saudade de gravar. E pode ser que futuramente eu grave um outro vídeo explicando a minha ausência e também algumas coisas que me aconteceram antes dessa minha ausência, né? Eu acredito que o que aconteceu antes da minha ausência foi mais impactante do que aconteceu nesse período desde a minha última gravação, né? Mas vamos lá, estou aqui para gravar um vídeo, acho que importante, tá? Como eu acredito que todos são. E uma pergunta para você. Você acredita na Trindade? Algo que foi apresentado para nós, para você? E eu estou aqui para dizer para você que não existe a Trindade, tá bom? Você pode até parar de assistir agora esse vídeo se quiser, ou continuar assistindo para entender o porquê que eu estou dizendo isso. Isso é um conceito que foi criado pela igreja, né? Ou seja, é um conceito religioso e não um conceito de Deus, né? Não é um conceito de Deus. E por que religioso? Porque foi criado pelo homem, né? O homem que criou lá a Trindade, dizendo que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E eu vou dizer para você que não existe a Trindade, né? Por quê? Só existe Deus, só existe um único Deus, único Deus, que é o Pai, que é o Criador. Todos os demais são criações do Pai, né? Inclusive o Filho, né? Que todos nós somos filhos, né? Mas nesse caso o filho que nós estamos nos referindo é o nosso irmão Yeshua, né? Jesus, que seria o filho amado, né? Não que todos nós não sejamos, mas ele é o filho mais amado, vamos dizer assim, né? E com relação ao Espírito Santo, né? Eu sempre, né, quando eu frequentava a igreja católica, na minha adolescência, já em adulto, isso era uma coisa que nunca tocou meu coração, o negócio de invocar o Espírito Santo, pedir a presença do Espírito Santo, né? Por quê? Porque Deus colocava no meu coração já que aquilo ali não era verdade, né? E Deus pediu para trazer esse vídeo aqui para você, para realmente dizer isso, né? Não existe o Espírito Santo de Deus. Porque para existir o Espírito Santo de Deus, teria que existir uma incorporação, né? Deus já é Espírito e um Espírito habitando dentro de um outro Espírito, né? E isso não faz o menor sentido, né? Existe no nosso caso que nós estamos aqui, corpo, matéria, aí existe o nosso Espírito dentro da gente. Mas não existe no céu um Espírito dentro do outro Espírito, né? Então Deus é único. E o que existe o sopro. No hebraico, né? Deus até me trouxe isso agora, porque eu sempre senti e sempre soube que não existia o Espírito Santo. Sempre foi colocado por Deus dentro de mim que existe a unção dele, né? E Deus confirmou, né? Não precisava confirmar, mas ele pediu para que eu trouxesse isso e me trouxe o que é o chamado Espírito Santo. É como eu chamava de unção de Deus, né? A tradução do hebraico, né? Quando era se referido ao Espírito Santo, né? Na verdade, o Espírito Santo foi na tradução do grego para o português, ou do hebraico para o grego, e assim foi do grego para o português. No hebraico significa o sopro divino, né? E realmente é dessa maneira que eu sempre senti, mesmo quando frequentava a igreja, que era o sopro, né? Eu chamava de unção, ou seja, o poder de Deus, não um espírito a mais, né? Saindo de dentro de Deus e entrando nas pessoas, né? Por isso que não existe a trindade, não são três, né? E Deus é único. Jesus, ele é nosso irmão, Cordeiro perfeito, mas ele está à direita do Pai, né? Não é considerado, não pode ser considerado como parte de Deus, né? Como se fosse ele junto com Deus, tá? Assim como nós também somos criação de Deus, né? Jesus também é. Então, tem que ficar bem claro que só existe um único Deus. E Jesus deixou isso bem claro, ele falou em algumas vezes. O Pai é o único Deus verdadeiro, né?
os próprios discípulos, né, não colocavam Jesus como Deus, né? Eles deixavam bem claro, tá bem claro isso, que eles entendiam a diferença de Deus Pai e Jesus como irmão, como Messias, como a tradução de Messias para o português significa ungido, né? Então todos nós somos ungidos. Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo, né? Porque a ordem é hebraico, o Messias. Do hebraico para o grego, o Cristo. E do Cristo, o Cristo para o português, né? Do grego para o português é o ungido, né? Não existe esse artigo na frente, o ungido, né? Porque todos nós somos ungidos por Deus, né? Davi foi ungido, rei por Samuel. Nós somos ungidos por Deus quando nós recebemos o batismo, mas nós não somos o ungido, né? Então por isso que Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o ungido. Mas voltando aqui à questão da Trindade, não existe Trindade, tá bom? Existe somente o Deus único e verdadeiro, somente Ele, tá? E quando nós desejamos pedir a unção dele, podemos pedir: Pai, envia o teu sopro divino sobre mim, né? Não pedir o Espírito Santo dele, porque isso é um termo errado de pedir para Deus, tá bom? Peça o sopro divino dele. E não coloque Jesus no mesmo nível de Deus, né? Ele é filho, com toda a autoridade que ele recebeu do Pai, mas ainda assim ele é o filho, assim como nós somos, tá? Eu estava no último culto que eu participei por um convite, né? Foi em janeiro de 2025. O pastor colocou Jesus no nível de Deus, né? No nível de Deus. E o pai ficou muito indignado com aquilo, né? E ele me disse assim na hora do culto: por isso que eu não quero que você assista, vá mais em culto, vá mais em missas, né? E eu falei: pai, eu sei que o que ele está falando não é verdade, não é correto, mas se eu me mostre onde está escrito que não é, de fato, né? E passou uns 2 dias, Deus me revelou, falou assim: abre a Bíblia em tal passagem, né? E eu fui na passagem que Deus me falou, estava escrito lá onde Jesus diz: maior é aquele que me enviou, né? Então, quando o pastor colocou Jesus no nível do Pai, ou acima do Pai até, totalmente equivocado, totalmente errado, né? Deus me mostrou, eu não fui procurar, né? Na Bíblia lá vasculhar, eu só pedi: pai, me revela onde está, e Deus me falou, vai estar em tal passagem, que eu nem conheço, porque quem já me conhece aí, né, há algum tempo, sabe que eu não leio a Bíblia, só leio como Deus me fala para ler. Então, ele falou: vai tal passagem, né? E lá estava escrito: maior é aquele que me enviou, né? Então deixa bem claro que só existe um único Deus, né? E tem outras passagens aí que Jesus fala, né? O Pai é o único Deus verdadeiro, tá? Então não existe trindade, existe o sopro divino, tá? Então quando você quiser pedir que Deus mande dons, curas, né? Que Deus envie o seu sopro divino sobre você, tá? Mas, poxa, eu ouço tanto isso na igreja, em tantos vídeos, tantos pastores no YouTube falando do Espírito Santo e tal. Infelizmente, a única coisa que eu posso dizer é que são pessoas que estão só apenas na leitura, né? Pode ler 10 mil vezes a Bíblia, mas vai ler só o que está escrito. Elas não têm realmente uma conexão direta com Deus, para ouvir direto de Deus. Se elas tivessem uma conexão direta com Deus, elas já teriam ouvido de Deus, né? Que é aquilo que está escrito lá, Espírito Santo não é correto. Nunca estariam repetindo, repassando dessa maneira, né? Então, também não quero que você acredite em mim, né? Porque se você acreditar em mim, você vai estar acreditando da mesma maneira que você acredita num padre e num pastor, né? Então, o que eu posso dizer para você? Pergunte para Deus, pergunte para o Pai: pai, é certo dizer que existe o Espírito Santo? Ou é mais certo dizer que é o teu sopro divino?
né? Faça uma pergunta para Deus. É isso que eu sempre oriento. Quando alguém pergunta alguma coisa, fala, pergunte a Deus, né? Então, pergunte a Deus. Pergunte, Pai, é certo dizer que é o teu sopro divino? Ô Pai, é certo dizer que é o Espírito Santo, né? Porque isso faz toda a diferença, parece que é só palavra, não, mas dizer que é Espírito Santo, você está criando uma entidade, está criando um espírito que não existe, né? É muito diferente dizer que existe um espírito que Deus criou ali, um espírito a mais, né, como nós somos, do que dizer que aquele é só apenas, entre aspas, apenas o sopro de Deus, ou seja, está saindo de dentro dele, mas não como uma forma de espírito, está saindo de dentro dele como força, como sopro, tá? E peça um sinal para te Deus confirmar, falar, Pai, se for sopro, me dá tal confirmação, se for espírito, me dá tal confirmação. E não tenha pressa para Deus te dar essa resposta, tá? Muitas vezes que Deus me deu resposta, às vezes foi imediato, muitas vezes foi tempos depois, né? Inclusive essa do culto, quando eu perguntei, Pai, me mostra onde está escrito, levou mais ou menos acho que uns 2 dias para ele me revelar, né? Teve outras que demorou até mais tempo. Então, mas se você tocou no coração que o que eu falei, fala assim, nossa, eu senti Deus agora aqui, e Deus está me falando, olha, o que ele está falando é correto, talvez você não precise nem fazer pergunta, né? Mas, ainda assim, né, eu não quero que ser mais um falando uma versão diferente e você acreditar, né? Nós temos acreditado em muitos que os outros têm falado, né? E nós temos que acreditar no que Deus fala diretamente para nós, tá? Ah, mas eu acredito no que está escrito na Bíblia. Então, essa é uma outra questão, né? Está sendo repetido o que está escrito na Bíblia, mas as traduções estão erradas, né? Muitas vezes erradas. Muitos termos foram traduzidos errados, né? Às vezes intencionalmente, às vezes não intencionalmente, né? Como o próprio Salmo 23 lá, onde diz que Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Isso não está escrito lá. Está escrito Deus é meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, pode faltar coisa sim, só que Ele não vai faltar. Então, é bem diferente do que está escrito na nossa tradução para português, tá bom? Então, se você eu só quero que você aceite o que eu estou falando como verdade, se Deus colocar em você que isso é verdade. Se você ainda não sabe, não sentir se Deus está falando com você ou não, pergunte a Ele diretamente, tá? Mas, o que é o objetivo do canal Sabedoria Divina? Fazer você sempre perguntar a Deus, parar de acreditar em padre, parar de acreditar em pastor, tá? Porque, felizmente, muitas coisas não estão boas por a gente acreditar muito nessas pessoas que deveriam, né, falar sobre Deus de uma maneira verdadeira e não falam, né? Então, o objetivo é você falar diretamente com Deus e ouvir a resposta diretamente dele. Eu vou compartilhar com vocês uma história aqui minha, né? Nesse período aí, final de ano, dezembro, foi entre Natal e Ano Novo. Eu estava com uma pessoa conhecida, né? Um colega que eu conheci justamente no final do ano. E ele perguntou se eu tinha comido, se eu não tinha comido. Eu não respondi nada, né? Mas ele entendeu por conta própria que eu não tinha comido. E aí, e antes disso eu estava conversando com o padre, tá? Tinha o padre, tá? O padre tinha chegado por ali, aí eu conversei com o padre, perguntei para ele, pro padre, falei, padre, como é que foi o seu Natal? Aí ele falou, como todo ano. Eu falei, então tá bom, padre. E aí essa pessoa chegou e falou, padre, ele não tá comendo, né? Tá sem comer. Aí eu não falei nada, fiquei quieto. Aí ele foi essa pessoa, né, esse colega falou assim, daqui a pouco ele vai cair duro por aí, né? Aí eu falei, não, cai duro não. Eu falei, Deus alimenta. Aí o padre responde assim, Deus não alimenta nada não. Ai, ai. Eu não falei nada, não respondi, fiquei quieto, mas esse infelizmente é o tipo de pessoas que estão guiando as pessoas, né? Líderes espirituais, líderes religiosos, né? E não era um padre novo, é um padre já de idade, que já deve ter visto muitas coisas de Deus fazendo, né? E dizer que Deus não alimenta, né?
É triste, é muito triste, tá? E para ver o tamanho da fé, né, desse padre. E assim, eu diria que é a grande maioria, tá? Acho que de 1 a 5% dos padres é que realmente tem fé. E dos pastores a mesma coisa, eu diria que 1 a 5 pastores que realmente são pastores que têm realmente fé. Mas não é, esse é um vídeo para uma outra oportunidade. Não estou aqui para falar mal do padre, mal do pastor, porque quem me conhece sabe que eu não falo mal, não critico. Eu peço que Deus abençoe todos, mas que eu estou aqui para reforçar que você deve perguntar a Deus. Não acredite em mim, não acredite no padre, não acredite no pastor. Quando eu ouço alguma coisa, alguém falar, está escrito tal coisa, está escrito tal coisa, Deus fala isso, Deus fala aquilo, eu mesmo pergunto, falo, pai, é isso que está escrito? É isso que o Senhor quis dizer? Quantas passagens, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo só repete isso. Eu perguntei para Deus, Deus me respondeu o que é a verdade que liberta, né? Então eu já gravei um vídeo a respeito disso e não vou repetir aqui novamente, mas pode ser que eu faça um novo vídeo falando sobre isso, ou falando todas as vezes que eu pedi resposta de Deus, né, de passagens que estão escritas e Deus me respondeu, né? Fala assim, mas Deus também me respondeu tal coisa. Então você fica com o que Deus respondeu para você, né? Mas você fala assim, foi Deus que me respondeu ou foi a minha cabeça, né? Eu tenho certeza quando é Deus que me responde, quando é a minha cabeça, tá? Então, porque, por exemplo, vai em tal passagem, está lá escrito. Não tem como a minha cabeça criar a passagem porque eu não conheço a Bíblia. Vai estar lá em Mateus, Tiago, João, não sei aonde, porque eu não sei, eu nunca decorei. Então, vir uma passagem, vir um lugar certo para eu abrir, não tem como ser da minha cabeça, né? Como tantas outras. Deus falou, você vai lá em tal lugar, abre que está lá escrito, né? E eu ir lá e abrir. Então não tem como ser da minha cabeça isso. Então, diferente de você falar, pai, tem tal coisa, você faz uma pergunta e você mesmo já sabe onde está escrito, você vai lá e procura e abre, né? Então, mas é isso. Meu desejo é que você desenvolva a sua intimidade, seu relacionamento com o Pai, para que você não precise depender de mim e nem de ninguém para conversar com Ele, né? E para saber o que Deus quer para você, o que quer para mim, o que quer para todos nós, né? Imagina como seria o planeta se todo mundo tivesse um relacionamento direto com o Pai, né? E eu ouvisse dele. Assim como Jesus, né, teve o relacionamento com o Pai aqui, ainda tem lá sentado ao lado dele, e o que eu acredito que eu tenha, obviamente que não no nível que o nosso irmão teve, mas acredito que eu tenho muito, né? E aí você vai falar assim, mas Jesus, meu irmão, ele é Deus, porque ele falou, inclusive os discípulos falaram assim, pai, Jesus, eu quero ver o Pai, né? Aí Jesus ainda ficou bravo, mas você não tá, você está olhando para mim, você está olhando para mim, você está vendo o Pai, né? É de uma maneira real, mas figurativa ao mesmo tempo, sabe? Por quê? Porque Moisés, quando ele desceu do monte, ele ficou 40 dias com Deus. E ele desceu, ele estava resplandecendo a imagem de Deus na face dele, né? E, inclusive teve que usar um véu depois, Moisés lá, porque ele brilhava muito. Quem estava vendo a face de Moisés estava vendo a face de Deus, o brilho de Deus. Então foi isso que Jesus quis dizer. Como ele estava diante do Pai, ele resplandecia a imagem de Deus, do Pai nele, né? Mas não que ele era o Pai, certo? Então, é isso, tá? Separe Deus, Pai, que Ele é o único, de Jesus. Jesus é nosso irmão, ele veio com uma missão importante, tá bom? Então, até mais.